nosso primeiro domingo falando sobre prosperidade. Falamos sobre restituição e hoje nós vamos falar sobre saúde. Um tema muito interessante. Nós vamos ministrar sobre as nossas vidas. Eu quero falar um pouquinho com você sobre saúde. Nós estamos começando o ano, né? E hoje eu quero falar sobre isso. Porque nós os ocidentais e nós latinos, nós dividimos as nossas vidas em partes. A gente divide elas saúde física, emocional, financeira, familiar. Tanto que tem muitas pessoas que lá, a gente escuta muito isso no Brasil, não sei se aqui na Europa costumam dizer isso, sorte no amor e azar no dinheiro. Nós costumamos dividir as nossas vidas em partes, mas os orientais, na verdade, eu estava fazendo uma pesquisa, que lá no Japão, os orientais, eles não dividem a vida deles em partes. Eles se consideram um todo. Interessante isso, né? Se eles não estão bem na vida emocional, então para eles tudo está mal. A financeira, a familiar, a amorosa. E isso me chamou muita atenção, porque se nós formos olhar para as nossas vidas, nós precisamos sim de buscar em Deus saúde em toda a nossa vida abrangente. Nós não podemos pensar em nós dividido em partes. Nós temos que pensar em nós num todo. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em 3 João, capítulo 2. Não, 3 João 1, 2, né? Ele só tem um capítulo, ele é pequenininho. Eu quero compartilhar, eu quero ser bem breve. Porque todos nós, no final do ano, eu não sei... para liberar as crianças, podem liberar as crianças. A tia Jani já está fazendo um sinal para mim, se eu entendi que eram as crianças. As crianças estão liberadas. Enquanto nós aqui também vamos ouvir da parte de Deus algo poderoso, e eles lá, na linguagem deles, sendo alcançados e evangelizados pelo Senhor. Todo final de ano nós pensamos no que ganhamos. Quando a gente vai fazer uma alta análise da nossa vida, não sei se é só comigo lá em casa, ou é normal de todo ser humano, que no final do ano a gente faz uma análise. O que eu ganhei esse ano? Quais foram os lucros que eu obtive esse ano? No final do ano a gente olha e fala, nossa, esse ano foi mal. A gente classifica o nosso ano todinho em questões financeiras. Se a gente ganhou muito, se a gente perdeu. E às vezes nós não paramos para pensar que tem muita gente que está num leito de hospital, ou está numa UTI, ou está com falta de saúde, e nós terminamos o nosso ano com saúde. E às vezes nós, o nosso consciente, nós avaliamos a qualidade do nosso ano, ou o sucesso daquele ano, visando somente a saúde financeira. Por quê? Porque nós dividimos as nossas vidas em pedaços, em partes. E aqui o apóstolo João, eu achei super interessante, que ele diz assim, ele começa a carta dele dizendo assim, amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Interessante que o apóstolo João já começa aqui esse texto dizendo, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde. Ele estava ali já na ilha de Patmos e já estava enviando cartas aos irmãos da igreja visando a qualidade da saúde em todos os níveis da vida daquela igreja. E nós não podemos pensar diferente conosco. Como eu disse, nós começamos o nosso ano dizendo, olha, eu classifiquei a minha vida ou calculei o meu sucesso pela vida financeira, mas eu lembro da minha avó dizer assim que quem não tem tempo para cuidar da saúde passará o ano todo cuidando da doença ou da enfermidade. Eu tive a oportunidade de trabalhar 5 anos na área da saúde. E eu vi todas as coisas que você pudesse imaginar. Se a gente não tiver uma saúde emocional, em 6 meses trabalhando dentro do UTI, você acha que você vai sair de lá doente.
Porque uma dor de cabeça pode levar alguém para um CTI. Ou uma dor de garganta pode levar alguém para uma UTI. Enquanto você não está em uma questão de qualidade emocional, você começa a sofrer juntamente com aquela família, porque não só o paciente sofre, mas a família que está o acompanhando sofre também. Então a saúde, ela é um pilar fundamental da nossa vida. Seja ela espiritual, seja ela física, emocional, financeira. A saúde, ela tem que ser o pilar das nossas vidas. Então vamos pensar um pouco nisso. E eu quero ser bem breve aqui com você, para que você possa, a partir de hoje, ir para sua casa e pensando que o sucesso do seu ano, ele não pode estar vinculado somente ao seu sucesso financeiro. Porque se você não perdeu a sua saúde, o que você perdeu em dinheiro, você pode reconquistar. Nós tivemos recentemente um fato que aconteceu lá em casa, no vizinho da nossa casa. A gente sempre viu aquele casal, sempre muito cedo, faça neve, faça sol, faça chuva, alimentar as galinhas, as ovelhas ali. Nosso quintal no fundo, ele tem uma área muito grande onde ele cria animais. E ele sempre eles vêm cedo, cuida dos animais. Pode estar 5h30 da manhã, a gente está levantando para trabalhar. Eles já estão ali cuidando dos animais. Sempre com muita disposição. E o filho sempre ficava ali rodeado também de amigos e vinha. E de repente nós fomos acordados às 2 horas da manhã com a casa pegando fogo. Pegando fogo, que o fogo aquecia até a cozinha da minha casa. E eu entrei em desespero porque os pais sempre vinham muito cedo e eu no final da tarde, porque eu acho que a residência deles é aqui no Luxemburgo, mas o rapaz sempre ficava. E eu fiquei pensando, Senhor, pelo amor de Deus, né? Que esse rapaz tenha dado tempo para ele sair de casa. E a gente ficou naquela angústia, não via barulho das ovelhas, não via barulho das galinhas. E o fogo lastrando, aí começou, porque a casa era de madeira, então o fogo pegou em tudo. E aí de repente eu vi um rapaz com uma toalha de alumínio nas pernas, que estava muito frio, acho que ele saiu só com a roupa de dormir. E eu glorifiquei a Deus porque o rapaz saiu ileso. E de repente você olha para aquela família e fala, eles perderam tudo. Eles perderam tudo, perderam casa, tudo que estava lá dentro, documentos. Quando você olha, você classifica isso como um desastre. Nosso coração, ao ver aquela cena, tanto que da janela da minha cozinha, eu tinha a visão da casa. Hoje eu tenho a visão só das cinzas. E aquilo mexeu tanto com o meu emocional que eu falava, Senhor, parecia que a tristeza profunda era dentro do meu coração. Como se algo tivesse acontecido comigo. E de repente, no outro dia seguinte, os bombeiros foram lá, a equipe de água e de luz. E eles passavam com os 2 baldezinhos de comida para as galinhas que sobraram. E eu olhava aqui e falava assim, como alguém no caos pode encontrar forças ainda para poder dar continuidade? É só quem tem saúde emocional. Porque se você olha para um desastre daquele, você fala, eu perdi tudo, eu não tenho ânimo para nada. Você teria coragem, ainda assim, levantar no outro dia cedinho e alimentar os bichinhos que restassem? Quando a gente olha para essa situação, a gente faz uma análise de nós mesmos. Como eu estou? Como está a minha saúde? Seja ela física, seja ela emocional, seja ela nos relacionamentos. E isso que eu quero que você faça nessa noite com você. Analise você. Como que você tem passado? Como foi a sua semana? Porque se você não tem saúde, você não tem motivação. Uma pessoa que está, por exemplo, com um nível de potássio e ferro baixíssimo, ela não tem ânimo. Eu posso falar isso com muita propriedade. A minha vida inteira, trabalhei 5 anos no Brasil, eu cuidava de todo mundo. Cuidava de lá de casa, dos meninos, do meu bem. E de repente eu olhava para mim e falava, ainda dá, eu tenho energia, ainda vou. Viemos para a Europa, já vai fazer mais de 10 anos que nós estamos aqui, pela 2ª vez, ficamos aqui um tempo. Fomos para o Brasil, ficamos um tempo no Brasil. E de repente eu cuidando de tudo, cuidando da igreja, cuidando dos irmãos, e esqueci de cuidar de mim. E isso é o quê? Uma negligência com o tempo do Espírito Santo. E eu achava que, eu olhava para mim, e eu achava que eu ainda estava super bem, mas eu tinha, de repente eu tinha uma desmotivação.
Eu olhava e falava assim, eu não tenho energia, parece que está dentro de uma tristeza. E eu cheguei a compartilhar com a minha filha e falei, filho, parece que eu não sei se é um sentimento de depressão, alguma coisa, mas eu estou triste, eu não tenho motivação para nada. Ela falou, mãe, você só está triste, você não está com depressão. E um dia uma mulher pregando na igreja falando sobre saúde, sobre os hormônios da alegria, que é feito produzido em nosso corpo através de exercício físico, que é a ocitocina, né, a dopamina, são os hormônios da alegria. Eu olhava para mim e falava assim, mas tá faltando alguma coisa. E quando ela começou a falar, eu falei, é isso que tá me faltando, vitamina. Eu fui fazer uns exames, estava lá, ferro baixíssimo, uma queda hormonal incrível. E às vezes nós olhamos para dentro de nós e sentimos uma tristeza profunda e a gente espiritualiza tudo. A gente acha que é alguém que está fazendo algo para nós, ou a gente acha que é simplesmente porque a sua vida financeira não está bem, que tudo está indo mal. Mas quando nós olhamos para dentro da nossa área física, nós podemos entender que o que está faltando em nós talvez seja vitaminas. E quando nós dividimos a nossa vida em partes, nós não conseguimos olhar e calcular o que realmente leva-nos ao caminho do sucesso. É o pilar, a nossa saúde. E eu queria falar sobre alguns sinais. E o que a Bíblia fala sobre isso? Por exemplo, a pessoa que tem baixa imunidade, ela está propensa a doenças. E quando ela está doente, ela tem a probabilidade de contaminar o outro ainda mais. Estou falando de saúde física. Quando nós não absorvemos os nossos nutrientes, podemos comer o que for. Eu, por exemplo, passei por isso. Eu fiz uma dieta rica em ferro, mas eu poderia comer tudo que eu pudesse. Mas se eu não fosse colocar no meu organismo aquilo que realmente estava faltando, eu não teria forças para dar continuidade em outras coisas. Então eu quero dizer para você que o resultado da sua saúde física é o resultado do cuidado com você mesmo. O resultado da sua saúde emocional é o resultado dela é o cuidado com a sua saúde física. O cuidado com a sua saúde financeira, o resultado é o cuidado da sua saúde física. Então eu quero falar com você sobre saúde emocional. O que a Bíblia diz sobre saúde emocional? Coloca aí para mim, Miguel. O que a Bíblia fala para nós sobre saúde emocional? Em Salmos capítulo 34, versículo 17, diz assim: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as tribulações. A Bíblia fala sobre isso. O que a Bíblia fala também lá em Filipenses? Eu quero compartilhar com vocês alguns versículos bíblicos. Por que eu quero caminhar com vocês sobre alguns versículos bíblicos? Porque Deus sempre teve esse cuidado com o povo. Quando Moisés subiu no Monte Sinai, para Deus dar a ele os 10 mandamentos, Deus não deu só a Moisés 10 mandamentos, Ele deu mais de 600 leis. Não só de leis que regessem ali a organização e o futuro da nação de Israel, mas o cuidado também patológico. Tanto que na área da saúde, muitas dessas leis é baseado nessas mais de 600 leis que Deus deu a Moisés. A quarentena, por exemplo, está lá em Êxodo. Você pode entender que Deus teve sempre o cuidado de ensinar o povo a cuidar da sua saúde. Não só física, mas como também emocional. Em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graça, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Deus está dizendo, para que você está ansioso? O que mais gera em nós conflitos? Ansiedade. Qual é a doença agora do nosso século? Ansiedade.
Por quê? Porque a gente tem tentado classificar o sucesso do nosso ano em questões financeiras. Então, se no final do ano você não consegue usufruir e conquistar daquilo que você planejou, no final do ano você está ansioso. Ou até meio do ano, ou até o mês que vem. O ano mal começou. Esse ano começou, nós estamos no dia 18. Hoje é 18 de janeiro. E o ano começou, para alguns, tranquilo, mas para outros, cheios de muitas emoções, né? A nível hard, como diz. Meu primo me ligou essa semana, lá da onde ele mora, ele falou assim, o ano começou bem. As portas fecharam tudo. Eu falei, não classifica o seu ano pelo começo agora. Não importa como você começa, e sim como você termina. Às vezes você começou o seu ano mal, às vezes a crise, a reorganização financeira para você ainda vai entrar em equilíbrio, mas você não pode deixar a sua alma entrar num nível de ansiedade, porque senão a sua saúde emocional vai lá embaixo. O que mais a Bíblia diz para nós sobre saúde emocional? Salmos 147 diz assim: olha o cuidado que Deus tem conosco sobre a nossa saúde emocional. Você está me entendendo? Posso ouvir um amém? Amém. Tá todo mundo aí? Ninguém Amém. foi embora? Ninguém dormiu? Não dorme não, irmão. Se você vê alguém dormindo, cutuca ele e fala, acorda. Me ajuda, por favor. Salmo 147, versículo 3 diz assim: só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Só o Senhor pode nos curar em todos os níveis. Provérbios, capítulo 14, versículo 29, diz assim: o Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Gálatas, olha só que lindo, olha o cuidado que Deus tem conosco, meus irmãos. Gálatas, capítulo 6. Deus fala coisas maravilhosas para nós. Gálatas não subiu na minha Bíblia, não. Gálatas, capítulo 6, versículo 2, diz assim, levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Então, a nossa saúde emocional é um cuidado de Deus também. E não só um cuidado de Deus, mas um convite para eu e você cuidar dela. Nós falamos sobre a nossa saúde física. Se você não suprir o seu corpo de nutrientes, você não vai conseguir liberar os hormônios da alegria. Para que o seu corpo desenvolva também. Ele tem a energia, ele tem a força. Agora, o que nós podemos dizer sobre a nossa saúde espiritual? A nossa saúde espiritual, ela envolve também a comunhão com Deus fortalecida pela palavra. A nossa saúde espiritual, o que a palavra de Deus fala sobre a nossa saúde espiritual? Eu estive recentemente falando sobre isso com as mulheres, e eu sempre tive o cuidado de dizer para elas que a gente se torna aquilo que come. Nós se tornamos aquilo que come. Não só na questão física. Se nós nos tornamos aquilo que comemos para uma saúde física, quanto mais a saúde espiritual. A Bíblia diz assim, em Mateus capítulo 4, versículo 4, são palavras de Jesus. Ele diz assim, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que Jesus está fazendo aqui para os seus discípulos? Ele está citando um texto que está lá em Deuteronômio, capítulo 8, se não me engano. Deuteronômio, capítulo 8, Deus está tendo um cuidado de dizer à nação de Israel que eles não só de pão viveriam, mas de toda palavra que viria da boca de Deus. Jesus cita isso, muito interessante, por quê? Porque ele diz assim, lembrem-se de como o Senhor, o Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto. Naquele tempo, o povo de Israel, que estava no deserto, estava reclamando, lembrando das cebolas do Egito, lembrando do tempo de escravidão. Eles estavam reclamando a Deus
Por que Deus os tirou? Por que Moisés os tirou do deserto? E Moisés está dizendo, lembre-se de como o Senhor Deus os conduziu por todo o caminho do deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passando fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Então, quando nós olhamos para este texto, nós classificamos a nossa saúde espiritual no nosso conceito e na nossa comunhão e a nossa fortaleza. Aonde que está a nossa fortaleza? Está na palavra de Deus. Eu preciso me fortalecer, eu preciso criar uma comunhão com Deus e me fortalecer através da sua palavra. Porque se eu só alimento o meu corpo, quando eu ouvir qualquer coisa lá fora, eu vou ser confundido ou vou ser manipulado. Se eu não conhecer a palavra de Deus, eu vou ser facilmente manipulado pelas ideias e adversidades do mundo. Qualquer palavra que vinha até você, você vai acreditar. Principalmente os rótulos. Quantos de nós, muitas vezes na nossa vida, não fomos rotulados? Você não vai conseguir, você não vai vencer. Você não é capaz. Quando eu vim para a Europa pela primeira vez, não tinha nenhuma experiência. E eu também nunca imaginava em vir para um outro país, sair da minha nação. Quando eu vim para cá, eu ouvi a seguinte frase: você tá assim, porque eu sou muito eufórica. Minha filha disse que eu já levanto querendo construir um prédio. Ela fala, mãe, você é sanguínea e hemorrágica. Eu olhava pra ela, ela falava assim, não acordei ainda. Eu falava, como pode, gente, nascer dentro da minha barriga, ser tão diferente de mim assim? Ela fala, me deixa comer. Ela vai de jeito. Eu falava, tudo bem. E eu doida pra ela comer, pra poder conversar, né? Eu acordei, quero conversar. Ela fala, mãe, você acorda, já quero construir um prédio. E eu conversava com o povo e eu queria que traduzisse o francês do jeito que eu penso, né? E ela falava assim, mãe, não existe a tradução dessa palavra. Eu queria comunicar com as pessoas. E uma vez o meu patrão falou pra mim assim, vocês brasileiros já vêm rindo pra gente, como se vocês já nos conhecessem há muitos anos. Eu falei, não sei os outros brasileiros, mas eu sou assim. Né? Minha filha disse que eu levanto querendo construir um prédio. E eu ouvi a seguinte frase, você tá assim só agora. Daqui a uns anos você vai ver que aqui é terra onde o filho chora e a mãe não vê. Naquele momento eu repreendi aquela palavra e falei, Deus, eu não quero perder minha identidade, por mais longe que eu esteja da minha nação. Eu não quero perder minha identidade porque eu sei quem eu sou em Ti. Eu sei quem eu sou em Deus. Então, quantos rótulos você recebeu, não se importe. A palavra de Deus diz que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Aleluia. O Senhor é a sua fortaleza. Não importa os rótulos que você foi ali rotulados ou descritos sobre você. Mas a Bíblia diz assim que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra de Deus ao seu respeito é que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Então, quando alguém disser para você, você não vai conseguir, você repreende e fala, eu vou. Porque a Bíblia diz que eu vou. Eu posso, porque a Bíblia diz que eu posso. Eu creio. Eu creio no Deus que eu sirvo. Pode ser que não seja no meu tempo, mas seja no tempo dele. Mas eu creio que a minha bênção vai chegar. A minha vitória vai chegar. Mas se eu não tiver um equilíbrio de saúde física e emocional, como que eu vou conquistar a saúde espiritual? Porque eu não vou ter força nem para ler a palavra. Quantas vezes nós levantamos, nós queremos encontrar forças para sair para trabalhar, quanto mais sentar numa mesa e ouvir ou ler a Bíblia. Primeiro, vai te dar sono. Se você não tem vitamina o suficiente, a primeira coisa quando você forçar o seu cérebro a ler alguma coisa, porque você lê com o seu cérebro, você sabe disso? Não é com seus olhos. Seus olhos é só um reflexo daquilo que o seu cérebro está fazendo. Então, quando você força o seu cérebro, você vai ter sono. Porque você não tem hormônio suficiente liberados. Você viu que nós somos um todo? Como eu disse no começo, não adianta nós dividirmos a nossa vida em partes, porque nós somos um ser num todo. Então, se a minha saúde não vai bem, a minha vida financeira não vai, porque eu não vou ter condição de trabalhar. Aí, de repente, eu vou ter que cair para chômagem. Eu não vou ganhar 100% daquilo que eu ganho.
E pelo contrário, ainda vou ouvir conversas de pessoas porque eu não estou conseguindo ter força física para trabalhar, preciso do sistema, e as pessoas vão te criticar ainda porque você utiliza o sistema. Quando eu estava há 2 anos atrás, eu olhei para mim e falei, eu não estou bem. E às vezes as pessoas olhavam e falavam assim, não, você está ótima. Eu falava, Jesus, misericórdia, só eu que estou enxergando eu desse jeito. Misericórdia, sim. Eu preciso ir atrás de alguma coisa para saber o que estava acontecendo comigo. E tudo o que estava acontecendo comigo era o quê? Um bendito órgãozinho chamado tireoide. Depois que eu operei do meu filho, não repus hormônio. Então, eu vim 15 anos usando os níveis hormonais que eu tinha. De repente, meu corpo acendeu o alerta. Cuida de mim. Aí, um dia, eu ouvi o Espírito Santo falar para mim, se você não cuidar de você, como você vai cuidar da igreja? Eu disse, uau, eu preciso cuidar de mim. Eu não tinha forças nem para trabalhar. E, de repente, eu olhei e falei, Senhor, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda, eu preciso cuidar de mim. E tudo começou com o quê? Com a saúde física. Quando você não tem sua saúde física bem estruturada, você olha para você e você não consegue enxergar você. Você começa a olhar para você e você se sente triste com aquilo que você está enxergando. E aí entra no domínio da sua saúde emocional. Se você não alimenta a sua saúde emocional, você vai entrar num declínio para a sua saúde espiritual. Então uma coisa puxa a outra. Não adianta. Não adianta. Então hoje o que eu quero que você entenda, que nós vamos profetizar sobre a nossa saúde primeiro e depois cuidar dela em nome de Jesus. Aleluia. Não é só liberar uma palavra, Senhor, eu profetizo sobre a minha vida, sobre a minha saúde. Não, mas é cuidado. Porque a Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta. Então se eu não colocar a minha vida em ação e colocar as minhas mãos em ação e ter um cuidado de cuidar de mim mesmo, como que eu vou cuidar dos demais? Nós nos tornamos aquilo que comemos. Então, se eu não como da palavra de Deus, eu como das palavras do mundo, eu como do linguajar do mundo, eu como das palavras que me causam dor e me causam morte, o que eu vou ter? Falta de perdão. E se eu não perdoo, eu estou declinada ao fracasso. Aí você vai me perguntar, mas como que você vai perdoar se não foi você que fez? Se você não tiver num nível espiritual, se você não tiver com uma comunhão com o Senhor e toda a sua vida envolvida e fortalecida através da palavra, você não vai compreender o que significa o perdão. O perdão, ele transcende o outro, mas ele passa até por você. A cura passa por você. Jesus, quando disse isso para Pedro, Pedro não entendeu. Ele fala, mas ouviste o que disseste? Tem que perdoar 7 vezes 7? Jesus, não. 70 vezes 7. E o Detioso traçou uma reação tão interessante, né? E ali pegou a câmera assim, Jesus rindo e o Pedro ali sapateando e chutando a pedra. E essa é a nossa primeira reação quando nós somos convidados por Deus para que nós possamos perdoar o outro. A gente olha para nós mesmos e fala assim, não, mas ele que tem que pedir perdão para mim. Como que eu vou perdoar? Se você perdoa, se você decide perdoar, quem entra em ação? O Espírito Santo, que é fortalecedor, que é consolador. É Ele que nos preenche, é Ele que nos envolve. Aí de repente você não está nem se lembrando mais daquilo que aconteceu. E você segue a sua jornada, você segue a sua caminhada. E quando você segue a sua caminhada, você já não olha mais para trás. Eu lembro da minha avó dizer, quem vive de passado é coveiro. Eu quero ser bem real com você, eu estou falando para adulto. Talvez você não vai aqui, não é uma palavra eloquente para você dar um glória a Deus e saltar de alegrias, mas é uma palavra que você possa refletir com o cuidado que você tem com você mesmo. Um dos nossos convites, o Senhor fez um convite para nós, é sobre cuidar de nós. Porque se eu cuido de mim, eu tenho condição de cuidar do outro. Então, a minha saúde espiritual, ela depende da minha comunhão e obediência à palavra de Deus. Se eu não tenho comunhão com Deus e não me alimento da palavra, eu vou me alimentar do quê? Das palavras do mundo, das palavras que outras pessoas vão dizer ao meu respeito. Eu sempre digo para os meus filhos,
Não baseie a sua maneira de calcular ou a sua maneira de interpretar o outro com a experiência de alguém. Nunca baseie a sua maneira de interpretar a ação do outro por o erro ou a experiência de outro alguém. Uma vez eu tive uma oportunidade de conhecer uma pessoa e veio um dia, na hora, uma pessoa dizer para mim assim, você não sabe quem que é essa pessoa. Eu falei, opa, se você não teve uma boa experiência com ela, resolva, mas eu ainda nem comecei o meu relacionamento. Então eu vou tirar as minhas conclusões baseadas na minha experiência. Quando você não tem uma saúde espiritual bem sucedida, você vai simplesmente se deixar levar pelas palavras dos demais. E aí aquela pessoa que não teve uma boa experiência vai chegar até você e vai começar a buzinar palavras de maldição da pessoa que você está compartilhando, convivendo. E de repente você vai se alimentando daquilo e ao mesmo tempo você vai se enfraquecendo e você não vai conseguindo ter sucesso na sua saúde física, sua saúde emocional, na sua saúde espiritual e na sua saúde nos relacionamentos. O que a Bíblia fala também sobre a saúde nos relacionamentos? Que também faz parte. Está tudo globalizado. Lembra que eu falei para vocês no início e vou repetir? Nós não podemos nos classificar como partes, mas temos que olhar para dentro de nós como um todo. Então, se eu não tenho saúde física, eu não vou ter saúde emocional. Eu não vou ter saúde espiritual. Muito menos em relacionamento. Você vai olhar, você vai levantar cedo, sua esposa vai virar para você e falar, bom dia. Fala, não quero papo. Ou então, sua mulher vai olhar para você, marido, e fala assim, nem comi ainda. Claro que toda regra tem sua exceção. Tem pessoas que têm uma personalidade assim. Como a minha filha já quer levantar e já comer. Ela não tem a minha personalidade, né? Mas se eu não tenho uma saúde espiritual, física e emocional, como que vai ser baseada a minha saúde nos relacionamentos interpessoais? O que a Bíblia fala sobre isso? Vamos lá? Mateus, capítulo 22. Isso é muito importante. Eu sei que é uma palavra muito expositiva, mas é uma palavra que eu quero não fique só nas minhas palavras, mas que eu passe para você também alguns contextos bíblicos para que você entenda que Deus ele tem aqui um interesse muito grande em que você cuide da sua saúde. Mateus capítulo 22, versículo 39, diz assim: e o segundo é semelhante a ele, ame o seu próximo como a ti mesmo. Ele está dizendo, o primeiro mandamento é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. E o segundo é semelhante a este. Se Deus está falando, amará a Deus de toda a tua alma, de todo o entendimento, Ele está dizendo, o segundo é semelhante. É parecido. Como que você vai conseguir amar o seu irmão com a sua alma, com o seu entendimento? Se você não amar a você mesmo. Se você não cuidar de você, se você não cuidar da sua saúde, não cuidar da sua saúde emocional, física e espiritual, como você vai cuidar da saúde nos relacionamentos? E quais são os resultados hoje que nós vemos na nossa sociedade? Casamentos acabados. Relacionamentos de pais e filhos em declínio, dia após dia. Por quê? Porque nós não temos mais saúde. Se nós não temos saúde nesses níveis, nós não vamos conseguir nem ter saúde nos relacionamentos. E uma das coisas que mais nós perdemos ao longo da nossa caminhada é que muitos dos filhos, eles perdem o sucesso da vida deles no 5º mandamento. Honrar pai e mãe. A Bíblia diz assim, honra o teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem e tenhas vida longa na terra. Aí de repente você casa, filho, e acha que você não precisa honrar pai e mãe. Aí você trata o seu pai mal, você dá mal resposta nele. Você não tem mais paciência com ele. Quando ele fala com você, você já o responde de forma áspida. Porque você não tem mais paciência. E a Bíblia está dizendo, olha, se você não honrar o seu pai e sua mãe, nada na sua vida vai dar certo. Meu pai, ele tem uma dificuldade, ele é gago.
E para conversar com meu pai por telefone, eu tenho que deixar ele expor todo o sentimento dele. E eu não posso parar ele. Porque se eu parar ele, ele recomeça tudo de novo. Aí às vezes o meu bem não está com muita paciência e fala aí. Porque o meu bem é puf, né? Mas é o meu pai, eu tenho que ter paciência. E aí você já sabe o que ele vai dizer no final, mas você não pode interromper ele. Se você interromper ele, ele começa tudo de novo. E para ele contar que ele passou pela rua e viu uma vaca colorida, ele tem que contar que a vaca estava no curral. Ele é assim, desde o que eu entendo por gente. Então, sempre quem teve mais paciência de sentar com ele e conversar, era eu. E aí, de repente, você já tem um pai ou uma mãe que já está nessa dificuldade de raciocínio. Ou talvez você ache que você já teve o sucesso suficiente, mas o seu pai não chegou no mesmo sucesso que você. Aí, de repente, você vê algum probleminha e você vai e classifica a vida do seu pai. Ah, você não teve nada na sua vida por causa disso. E aí você cai num perigo muito grande da falta de honra. E a falta de honra paralisa todas as promessas de Deus sobre a sua vida, porque é mandamento. E eu quero que você entenda que Jesus não veio mudar a lei, ele veio cumprir a lei. Então eu quero fazer um convite não só para os filhos que ainda não são casados, que vivem debaixo da cobertura do pai e da mãe. É obediência e honra. Às vezes as pessoas pensam assim, mas a honra, eu já sou casada, eu já não devo mais obediência ao meu pai. Não tem nada a ver. Obediência é uma coisa, honra é outra. Mas o princípio da honra é a obediência. Então, se eu honro meu pai, eu obedeço. Da mesma forma com Deus. O princípio da honra é a obediência. Então, se eu quero honrar a Deus, eu obedeço a sua palavra. Então, nós temos que ter esse cuidado nos nossos relacionamentos. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, se você não ama você, como você vai conseguir amar a sua esposa, o seu pai, a sua mãe, os seus filhos? Agora, vamos falar de pais. Se eu não tenho uma saúde emocional, espiritual e física, como que eu vou ter paciência de conduzir os meus filhos no caminho, como diz a palavra de Deus, tendo o cuidado de ensinar a ele todos os mandamentos? Eu mal estou conseguindo andar no caminho. É sério, irmãos. É muito sério isso. É um convite para mim e para você como pais de ter o cuidado de cumprir a nossa missão nessa terra como pais com sucesso. Mas se eu não cuidar de mim, como que eu vou ter condição de cuidar do meu filho? Principalmente quando passar nas fases das perguntas. Quando passa pelas fases da pergunta, parece que o negócio começa a crescer em nível hard, né? A dificuldade. Chega na adolescência, você pira, irmão. Eu lembro da minha filha passar pela adolescência, eu estou agora no nível hard com o meu de 15 anos. Falei, Jesus, isso não veio com manual, não, de instrução, não. Misericórdia, Senhor. Veio do mesmo pai da minha mamãe, mas são 4 pessoas totalmente diferentes. São 4 pessoas maravilhosas que Deus fez, criou. Mas eu olho e falo, não, eu tenho que ter um manual de instrução. Quem está passando pela fase da adolescência com seus filhos aí? Glória a Deus. Aleluia. Né, irmã Janaína? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se você não chegou lá, irmão, se prepare. Já vai pedindo Deus sabedoria. Aí você passou da adolescência, você chega na fase adulta. Você pensa assim, agora vai crescer e vai o cordão umbilical vai se romper e vai dar continuidade. Aí você olha e fala, não, peraí, parece que tá mais grudado em mim do que antes, ué. Tá mais dependente de mim do que antes. Aí você tem que ter o cuidado de mostrar para ele que a responsabilidade é dele agora. Mas que você tá aqui. Se precisar, não é toda vez que precisar, não. É se precisar, você tá ali para suprir as necessidades. Mas aí seu filho vem e fala, eu preciso disso, eu preciso disso. Fala, não, meu filho, você cresceu, você casou, vai, avança. Glória a Deus, aleluia, caminha. Né? E aí a gente não entende, aí o filho não entende, a mãe não entende. Aí a mãe e o pai falam não, o filho não entende o que é não. Você cresceu, meu irmão.
Quem é os que já casou aqui? Foi recentemente, saiu na casa do pai e mamãe. É Gabriel. Gabriel, Camila, são jovens casados aí, casou recente, né? Mas não casou recentemente Camila não, mas tá longe do pai e da mãe, né, Camila? Muito tempo, né? Acho que o mais recente aqui é tu, né, Gabriel? Vou ter que pegar você de exemplo, Gabriel e Cíntia. Eu tenho uma que casou tem 2 anos, tá lá em Bruxelas. Quem mais sofreu foi eu. Acho que ela despregou de mim. Ela fala, mãe, eu levanto cedo e mando mensagem pra ela. Ela fala, mãe, eu não posso atender agora. Eu falo, meu Deus do céu, quem que é dependente de quem aqui será? Acho que é eu. Mas se você não tiver esse cuidado com a sua saúde nos relacionamentos, você não vai conseguir cumprir esse mandamento que Jesus simplifica. Amar o próximo como a você mesmo. Você se ama? Amém? Você ama você? Diga assim, eu me amo. Você consegue amar o próximo? Quem que é o próximo? É o que está mais próximo de você. Seja ele qualquer pessoa. E às vezes o seu próximo é aquele colega de trabalho. Oh, Jesus amado, dai-me graça. Os homens são mais preto no branco, né? São mais fáceis de resolver essas questões, né? Fala ali o que tiver que falar, daqui um pouquinho tá dando tapa nas costas do outro, fala, embora. A mulher, ela é mais sentimental, ela guarda, leva pro útero, leva pro coração. Se tiver outro lugar para levar, leva também. É mais complicado, né? Aí o que você tem que fazer? Senhor, perdoar 70 vezes 7. O que significa isso? Um dia eu fui procurar saber. Falei, gente, é muito interessante, 70 vezes 7. Você vai fazer uma matemática, né? Aí de repente você acaba de sofrer de novo uma agressão. Você fala, mais 70 vezes 7? Então é infinito, irmão, não tem que comparar. Eu cheguei a essa conclusão. Eu olho e falo, não tem que comparar, não. Então entendi, Jesus. Entendi que é infinitamente perdoando, sempre perdoando. Porque você olha e fala, acabei de perdoar essa, já veio outra. É um BO atrás do outro, né? Não dá nem para resolver um BO, já vem outro BO. Mas é assim a vida. Jesus nos convida a amar o próximo. Né? Vamos rir, gente. Vamos rir. Amém? Tá todo mundo aí, ninguém dormiu não, né? Agora, 1 Coríntios. O que a Bíblia diz, fala sobre os relacionamentos? 1 Coríntios, capítulo 13. Essa é boa. Quem conhece? Capítulo 13, versículo 4. Essa é magnífica. Olha aí para nós, é um exemplo para nós. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Agora eu vou entrar nos relacionamentos matrimoniais. Como que está a saúde do seu matrimônio? Como que está a saúde, né, do seu relacionamento com os filhos, com o seu, você filho, com o seu pai? E agora, como que está o seu relacionamento matrimonial? É tudo saúde. Um detalhe nós vamos deixar para o encontro de casais, né? Porque nós temos crianças na sala, que precisa também de ter uma saúde. Vocês já entenderam o que eu quero dizer. Principalmente também. Mas a saúde do relacionamento, ele globaliza aqui nesse parâmetro. O amor, ele é paciente e bondoso. Não se inveja, nem se vangloria, nem se orgulha. Quantas vezes você fala, mas tudo é eu, tudo é eu, tudo é eu. Você é assim porque sou eu que te dei, eu que faço isso, eu que faço aquilo. A casa quem cuida sou eu, você chega em casa quem faz a comida sou eu. Você classifica o resultado, o sucesso do seu matrimônio só em você. Você não olha o outro, o cuidado que o outro tem, o trabalho que o outro tem, o desgaste emocional que ele enfrenta lá fora também, ou ela enfrenta lá fora, principalmente os casais que trabalham, os dois trabalham fora. Você sofre um desgaste emocional muito grande lá fora com o seu trabalho, com as pessoas que não vivem e não professam a mesma fé que você, não tem o mesmo equilíbrio e saúde emocional, física e espiritual que você tem que estar no nível hard também para poder suportar isso. Você chega em casa, se você não tiver uma saúde no matrimônio, meu irmão, você olha para o e fala, Deus abençoe você, irmão, vai dormir. Glória a Deus, aleluia, Pai do Senhor. Verdade, não é? A gente não tem coragem nem de olhar um pro outro. Então, cuidado com a sua saúde
conjugal. É muito importante. Não maltrata. Às vezes você acha que os maus tratos é só com palavras, mas às vezes a sua negligência e o seu silêncio também é uma forma de maus tratos. Quando o outro está querendo algo de você e você o ignora. Porque às vezes você acha que você não falando, você vai evitar brigas, mas você o ignorar é uma maneira de maus tratos, porque você está olhando só para você. Pesado? Isso, né? Mas é importante. Não procura seus interesses e não se ira facilmente, não guarda rancor. Isso é para as mulheres, né? A mulher guarda mais rancor do que o homem, né? A mulher, igual eu falei, leva pro coração, leva pro útero, se tiver outro lugar, leva também. Aí de repente o marido já passou. Não vou usar aqui um termo aqui muito popular, acho que quem já entendeu, não vou dizer isso não, mas já passou, né? O homem já passou o negócio, aí ele olha pra ela e começa a conversar com ela, ela tá ali emburrada e fala, o que eu fiz agora? O que foi dessa vez, né? Ele já até esqueceu o que ele tinha. Lá em casa acontece muito isso. Meu bem faz um negócio ou fala alguma coisa, de repente ele já esqueceu. Eu falo, ele esqueceu. Ele não vai falar nada. Não vai pedir perdão. E eu ele tá ali, já tá virando os olhos assim. Ele já tá ali, Senhor, mano. Quando meu marido tá estressado, eu faço, já pisco os olhos pra cima assim, então eu pisco com o olho só assim. Gente, é muito engraçado quando ele tá em casa estressado, que eu vou fazer um monte de pergunta pra ele, eu vim piscando o olho só. O nível de estresse dele. Deixa eu calar, porque não vai ficar legal. E aí, de repente, o ignorar também faz parte de um maus tratos, viu, amor? Não ignore. Ai, Jesus. Saúde nos relacionamentos. Nos matrimônios também, gente. Vamos cuidar. Maridos, vamos cuidar das suas esposas, por favor. Elas são mais emocionais. Então, quando ela começar a conversar, deixa. Não faça como o meu, que dorme no meio da conversa. Eu falo, tá escutando, amor? E aí ele já tá dormindo. Mas, moça, ele fala bem na hora que é pra dormir. Eu tô querendo dormir, né? Eu já mudei a estratégia. Vamos ver se agora dá certo. Já não falo mais na hora que vai dormir. Que aí ele tá dormindo. E quando eu vejo, ele já tá assoviando. Não, tô acordada, ele tá assoviando. Já tá dormindo, não. Mas pelo menos ali eu falei, né? Ele deixou eu falar, ele não retrucou, ele não questionou, ele não falou nada, deixou eu desabafar. Ele também, talvez era uma estratégia dele, né? Então, assim, agora fez sentido pra mim. Pensando aqui. Porque aí ele não vai me retrucar, não vai dizer nada. Vai dar tudo certo, né? E às vezes as brincadeiras e também você olhar para o passado e divertir com aquilo que aconteceu também faz parte de uma saúde, né? O amor não se alegra com a injustiça. Não seja injusto um com o outro. Nem você, filho, com o seu pai. Não seja injusto com ele de tudo aquilo que um dia ele fez por você. E ainda continua fazendo. Viu, filhos? Não seja injusto com os seus filhos também, pais. O seu exemplo, para eles, é tudo. E às vezes a sua qualidade ultrapassa a qualidade que ele pode te oferecer. Ainda ele está no caminho de aprendizado e maturidade. Um dia Deus falou isso comigo. Eu chegava em casa, eu era muito exigente com as coisas em casa. E a minha filha só tinha 12 anos e eu já chegava, a hora que eu punha o pé, assim, que eu tirava o sapato, que eu punha o pé, eu sentia um molhado dos cantos, assim, que ela não enxugava, né? E pra mim era aquilo, como eu trabalhava dentro do UTI, aquilo não foi muito bom pra mim, que era um nível de qualidade, de higienização muito grande. Eu trouxe o problema pra dentro de casa. E aí um dia Deus falou comigo, olha, o seu melhor sempre será melhor do que o dela, mas isso não significa que ela não esteja dando o melhor. Na hora eu falei, obrigado, Senhor. E naquele dia eu comecei a valorizar o melhor que ela poderia me oferecer. Porque a única pessoa que podia ensinar ela era eu. Então eu não podia deixar que ela sofresse ou olhasse para aquilo ali com um ar de agressão, mas com um olhar de ensinamento. E agora eu estou fazendo com aquele ali, né? Tá difícil um pouco, mas vai dar certo. Né, filho? Amém? Levanta a mão aí, Jesus. Para Jesus aí, dá glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 13 e 4 fala sobre isso. Eu já estou terminando. Mateus, capítulo 7.
só para não ficar nas minhas palavras, Mateus capítulo 7, versículo 12. Diz assim: assim em tudo façam aos outros o que você quer que lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Ou seja, assim em tudo que vocês forem fazer, tudo que façam aos outros o que você quer que eles lhe façam. Então, faça para alguém aquilo que você gostaria que fizesse por você. Exatamente isso que a Bíblia está dizendo. Então, tudo que você for fazer para alguém, seja para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos ou para os seus amigos, façam como se você quisesse que ele fizesse por você. Então, você gosta de ser bem tratado? Amém? Então, trate bem. Você gosta de ser tratado com educação, com amor e com respeito? Então trate com amor, com respeito e com educação. Então é isso que a Bíblia está dizendo. Assim em tudo façam aos outros o que querem que eles façam, pois esta é a lei. Então vamos tentar trazer essa saúde para os nossos relacionamentos, amém? Amém. E para finalizar, Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Porque para ter saúde no relacionamento, irmão, só temos que pedir sabedoria para Deus, para lidar com as adversidades. É um ser humano totalmente completo e perfeito que você tem do seu lado. Seja filho, seja marido, seja esposa. Ele nunca vai conseguir pensar como você. Marido, a sua esposa nunca vai conseguir pensar com a sua cabeça de homem. Mulher, você nunca vai conseguir que o seu marido pense com a cabeça de mulher que você tem. São pessoas e seres totalmente diferentes um do outro. Então que vocês hoje coloquem em prática e apliquem todas essas coisas. Por quê? Porque isso depende do nosso equilíbrio. Depende da nossa base de sucesso ao longo da nossa vida. Eu não sei quantos anos você chegou até aqui. Talvez você já ouviu isso sempre. Ou talvez você ouviu algo interessante que você possa colocar em prática a partir de agora. Para que você possa ter sucesso. E o resultado da minha vida financeira é a obediência. E também o meu coração ser grato por tudo aquilo que Deus coloca na minha vida. A gratidão por todas as coisas, porque a Bíblia diz que Deus dá semente ao que semeia e pão para aquele que tem pão. Então, ou seja, se Deus te dá a semente, não é para você comer, é para você alimentar e dela obter frutos. Então, a nossa saúde financeira está no cuidado também de obedecer os mandamentos do Senhor e ser grato e honrar a Deus com todos os nossos bens. Provérbios capítulo 3 fala sobre isso. Então, nós precisamos honrar ao Senhor com todos os nossos bens. E isso também depende do nosso sucesso financeiro. Então você entendeu que a Bíblia fala aqui em capítulo 3, versículo 9, honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Então qual que é o resultado da minha vida financeira? É honrar a Deus com tudo aquilo que eu tenho. Porque aí os meus celeiros, a minha casa, o meu trabalho, tudo será bem sucedido. Então eu não posso olhar para mim e pensar eu como um ser repartido. Eu tenho que pensar num ser como um todo. Se a minha saúde física não vai bem, tudo isso está declinado ao fracasso. Então meu convite para você nessa noite, vamos cuidar de nós? Amém? A partir de hoje, vamos cuidar da nossa saúde? Em nome de Jesus, se coloque de pé em nome de Jesus. Ninguém dormiu, aleluia. Glória a Deus. Só o irmão Paulo aqui que levantou e vai fazer um café. Né, tadinho? Amém? Coloque a mão sobre a sua cabeça. E comece a trazer a memória sobre a sua mente tudo aquilo que você precisa. Qual é a área da sua vida
Qual é essa área que você, às vezes, até agora, dividiu você em pedaços? Seja emocional, espiritual, físico, financeiro, conjugal, está globalizado também em todos os relacionamentos. Comece a colocar na sua mente agora tudo isso que você ouviu e dizer: Senhor, eu sou um ser num todo, eu não posso me dividir em pedaços. Porque se eu não cuidar de mim, eu não terei condições de cuidar de todas essas coisas. Pai, nós estamos aqui, Senhor Jesus, diante da Tua presença. Nós colocamos as nossas mãos sobre as nossas cabeças. E nós queremos, Senhor Jesus, que o Senhor ministre sobre nós a unção de cura. A unção de cura física. Que a nossa saúde seja alcançada pelo Senhor agora. Que as Tuas mãos poderosas possam atingir toda a área, seja ela emocional, física, financeira, espiritual. Senhor, conjugal, nos relacionamentos. Que nós possamos ser completos, seres completos, Senhor Jesus. Se é físico, que nós possamos cuidar, Senhor, através dos meios e recursos que o Senhor nos deu. Se é emocional, como a Tua palavra nos diz, que o Senhor vem e traz sobre nós o equilíbrio emocional. Se é espiritual, que nós possamos sentir fome e sede da Tua palavra, buscando em Ti uma comunhão e fortalecendo a nossa vida através da Sua palavra, Senhor. Mas se é, Senhor Jesus, saúde nos relacionamentos, que o Senhor possa colocar todas essas palavras nos nossos corações, para que nós possamos entender, ó Deus, que nós precisamos fazer pelo outro aquilo que nós gostaríamos que Ele fizesse por nós. Que nós possamos olhar para nós, Senhor Jesus, como maridos, como mulheres, esposas. Que nós possamos entender a consciência, a veracidade do amor. Que ela tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Assim nos relacionamentos entre pai e filho, filho e pai, amigos, irmãos. Que nós possamos ter, Senhor Jesus, paciência. Pai querido, domínio próprio, que é os frutos do Espírito, que transborda, Senhor, através do Teu Espírito Santo sobre nós, trazendo à existência todo o equilíbrio, Senhor Jesus, nos relacionamentos. Que nós possamos alcançar, Senhor Jesus, a nossa saúde financeira, através da obediência à Tua palavra e a honra que nós temos que ter ao Senhor com todos os recursos e todos os nossos bens. Que nós possamos entender tudo isso, que todo o nosso ser, o resultado do nosso sucesso está declinado, Senhor Jesus, está vinculado, Senhor Jesus, na verdade, através da nossa saúde. Saúde em todos os níveis. Saúde é o que queremos. Se há alguma coisa em nós que precisa ser curado, Senhor Jesus, derrama o Teu bálsamo de cura. Cura as nossas vidas. Cura, Senhor Jesus, a nossa alma. Cura, Senhor Jesus, o nosso físico. Cura, Senhor Jesus, em todas as áreas da nossa vida, para que possamos desfrutar do ano de 2026 um sucesso extraordinário na Tua presença. Se nós não chegamos até aqui, Senhor Jesus, com sucesso, que este ano possa ser diferente nas nossas vidas. Que nós possamos entender, Senhor Jesus, que toda a nossa saúde também, Senhor, depende. Nosso sucesso depende da nossa saúde. O sucesso da nossa vida depende do nível de saúde que conquistamos e buscamos almejar. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua palavra. Obrigado pelos meus irmãos. Obrigado, Senhor Jesus, por este dia. Assim nós oramos, nós cremos em nome do Pai, do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Pode se assentar em nome de Jesus. Quero agradecer pela oportunidade e grave bem esta palavra. Se você não anotou qualquer coisa interessante, importante, depois na nossa página